Bom, pessoal, então vamos lá. Como o Monark foi de vilão a herói, certo? Então, pra quem não conhece o Monark, é aquele cara que gravava vídeo de Minecraft e depois fez o Flow Podcast, certo? E aqui, provavelmente você entrou no vídeo, você já sabe quem que ele é, mas eu vou mostrar os motivos por que ele foi o vilão e como agora ele tá se tornando, entre aspas, o herói. Por que ele era o vilão? Motivos, né? Tem vários motivos aqui. Mas a famosa frase que ele devia ter que o Brasil deveria ter partido do Bigodudo, é, isso daí é pra não falar as palavras e não tomar alguma coisa do YouTube. Segunda coisa, ele diz que as eleições foram fraudadas. Isso é bem importante dizer, porque teve um dos problemas que ele teve com o Estado foi daquele vídeo da Argentina em 2022, não sei se vocês lembram. Esse que ele explicava pela matemática que as eleições foram fraudadas. E aí ele citou isso, defendeu, e daí, bom, você já sabe como é que é. O terceiro motivo, na maioria dos episódios do Flow podcast, ele bebia e usava verdinha, né? Ou seja, ele fumava uma maconha. E isso, para um podcast daquele tamanho, talvez não seria tão interessante, levando em conta o peso que tinha, não, que tem esse podcast até hoje em dia. Quarto ponto, ele defendeu 8 de janeiro. A invasão, né, do Planalto. Porque ele dizia que isso não foi um ato antidemocrático. E não era na verdade, foi só uma revolta contra um sistema autoritário. Então, basicamente, o que ele dizia é: como que vai ser uma revolta antidemocrática se o Estado já não é mais uma democracia? Era mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu só estou explicando aqui, cada pessoa tem suas convicções e ver o que que ele acha. Aqui é o que eu falei, eu até repeti, né? Falei do vídeo do argentino e em 2023, depois que ele já tinha saído do Flow Podcast, ele fala no Monarch Talks, né? Que foi o último podcast antes dele ser exilado, que foi, cara, acorda, estamos numa ditadura. Isso em 2023. Então, tipo, todo mundo zoava, chamava que o cara tava maluco, mas no final o cara não tava. Mas vamos lá. Beleza. Mas por que agora muitas pessoas querem saber do Monark e como ele virou um herói? Então vamos ver aqui. Depois dessas várias falas que para a época eram fortes, ele foi exilado pelo careca. Foi para os Estados Unidos, né? Agora ele vive nos Estados Unidos, proibido de ter qualquer vivência com redes sociais. Então, tipo, provavelmente deve ter um Instagram, algum WhatsApp para conversar com a família dele, mas no máximo isso, ele não pode se expor com uma imagem do Monark. Porém, ele participou de um podcast que estourou. Eu vi, parei o meu dia pra assistir aquele podcast. O cara, ele falou muita coisa. Tanto que até teve uma treta com o Brigadeiro, foi em torno ali com a participação do Monark, foi praticamente 2 horas. E o Monark está extremamente lúcido. Contexto do porquê ele foi pra esse podcast. Porque no Red Talk, no Redcast, não tenho certeza o nome do podcast. Foi falado que ele estava perdido nos Estados Unidos, que ele tinha virado alcoólatra, que estava gordo, comia e estava destruindo a sua vida. Mas na verdade não, tá? Ele tá muito bem. E então o que foi dito no podcast e o que aconteceu com a treta com o Brigadeiro? Afinal, eu vou dar minha opinião do que eu acho, certo? O Monark fala sobre como ele é e ainda é muito comentado e retratado na mídia, principalmente uma má imagem. Então ele fala que até hoje que ele não tem, o cara não tem mais rede social, não pode aparecer a imagem dele, o cara perde tudo, ele perde tudo. Então, assim, o cara perdeu tudo em relação às redes sociais, à liberdade de expressão e o Estado até hoje
o monarca não pode respirar que o Estado já quer, já tem jornal, já tem coisa falando sobre ele. Mas como eu disse aqui, porém está sendo mudada, porque como foi dito no meu último vídeo, bastante pessoas estão acordando para a realidade. Muitas pessoas estão acordando para a realidade, porque essas pessoas estão cansadas de falar: "Pô, se eu falo isso aqui, às vezes eu tomo um processo de uma pessoa, né, uma pessoa careca". Então assim, é complicado. Hoje em dia no Brasil não dá mais pra falar o que tem. Por que que muitas pessoas às vezes perguntam como que eu tenho esse canal? Porque meu canal ainda não tem muita visibilidade. Tanto que até eu consigo falar algumas palavras aqui mais pra frente, quando meu canal tiver mais visibilidade, eu não vou poder falar. Segunda coisa, ele fala do Moro como defensor do Estado. Aqui é muito de opinião, tá? Mas eu antigamente acreditava que o Nando Moura o monarquista aqui não falando, não falando, eu já tinha minhas próprias convicções. Mas antigamente eu acreditava sim que o Nando Moura era uma pessoa que só queria espalhar a verdade, mas hoje em dia, o cara, ele quer ter treta com todo mundo pra ter hype, pra poder ter mais realização, e o cara briga com todo mundo. Não importa a pessoa, não importa as ideias, ele não faz vídeo concordando, ele só quer tretar com as pessoas. O monarca bate no peito e fala que ele sofreu tudo isso, porque peitou o Estado. Então, assim, isso daqui é verdade. Ele, por mais da forma, sim, que eu também não acredito que foi a melhor forma possível dele combater o Estado, mas ele falava tudo o que tinha que falar, tudo que ele acreditava. A opinião dele nunca mudou. Depois de todo esse tempo que ele foi exilado, que acabou que a vida dele digitalmente acabou, ele não muda a frase. Ele foi no podcast e falou exatamente as mesmas coisas. Diz que todas as ações devem ter responsabilidades. E sim, por quê? Pra quem não entende isso, desde tudo que ele falou, tudo, 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 até as coisas erradas que ele falou bastante merda. Mas isso assim, ele falou que ele arcou com as responsabilidades, obviamente, porque querendo ou não ele teria que arcar, mas ele não achava ruim. Ele não achou ruim, ele falou assim: "Pô, se eu falei merda eu tenho que me dar mal mesmo". Ele não ficava sendo vítima ou tentando ser o coitadinho da internet. E a última coisa, que é o que eu comentei, ele sabe que não é o melhor método para acabar com o Estado, ficar cuspindo verdades, mas ele prefere. Aqui é uma treta com brigadeiro, todo mundo tem uma opinião, mas o quê? Eu acredito sim que o Monark tenha feito mais que o brigadeiro, entre aspas assim, né, pelo Brasil, porque o cara falou, 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 o Estado foi atrás dele, hoje em dia todo mundo, a maioria sabe que é o Monark, por tantas coisas que ele já falou. Mas, uma coisa que o brigadeiro falou que eu concordo é: "Monark, você aí, dos Estados Unidos, o que que você ajuda no Brasil?". O cara não pode fazer mais nada, entendeu? Mas como ele tem a sua imagem repercutida, muitas pessoas ainda são interessadas no que ele faz, no que ele já fez. Então, querendo ou não, indiretamente ainda faz coisas, só que pouca, hum, bem menos do que ele poderia ter feito se ele estivesse no Brasil. Mas é aquilo, o cara é leal às suas ideias, ele não muda uma letra, uma palavra do que ele fala. Então, o cara, por mais que muitas pessoas considerem ele burro, nunca mudou sua palavra. Mas aí, beleza. O que esperar do monarca então? Eles devem estar perguntando. Pô, o cara tem que estar. Vamos ver, o que que o monarca que a gente pode esperar dele? Com a vitória de Trump nos Estados Unidos, ele precisa torcer para voltar com a liberdade de expressão nas redes sociais, como o próprio Trump disse. Não sei qual que o Elon Musk, o Trump, o Zuckerberg tá pensando para acabar com o autoritarismo dos estados em cima desses veículos. Mas a gente, como ele falou, tem que torcer, porque daí ele vai poder fazer lives e vídeos contra o Estado. E fazer também o que ele mais gosta, que é fazer podcast, chamar as pessoas. E é basicamente isso. Então, assim, no final.
Eu acredito que o monarca teve sua redenção. Ainda não teve sua redenção completa, não teve, mas eu acredito que ele terá, porque o cara realmente que o povo tá enxergando, na verdade que antes ele achava que, por ele sempre fumava maconha, sempre beber, ele achava que ele era só um maluco falando coisas sobre o governo, mas a maioria das pessoas já estão enxergando o que ele falava não era mentira. Por isso que ele tá se tornando um assunto cada vez mais relevante no Brasil, certo? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like, fiquem com Deus. Se puderem, se inscreva. Se vocês se sentirem aptos a dar sua opinião, podem dar nos comentários, eu sempre leio. E é isso. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus.